Esse é o canal Livros e Labirintos, e mais uma vez eu volto aqui fora da minha biblioteca, porque ela está ocupada agora, Reinaldo está trabalhando lá. Mais uma vez eu volto aqui com um livro de literatura infanto-juvenil, né, de cosmologia, George e a Caçada ao Tesouro Cósmico, da Lucy e Stephen Hawking. Lucy é filha do Stephen Hawking. E é um livro muito interessante, principalmente para as crianças que gostam aí, de histórias sobre o espaço, sobre o universo, porque esse livro vai trazer também as mais recentes teorias científicas. Eu não sei se são tão recentes assim, né? São, porque esse livro aqui é de 2009. Ele foi lançado pela Ediouro e foi muito prazeroso ler esse livro para o Miguel, ele gostou muito. Além da história que tem aqui, né, de 3 crianças que são amigas, o livro vai apresentar também, entre um capítulo e outro, algumas curiosidades e algumas informações sobre coisas, os últimos estudos, né, que tem a ver com viagens espaciais, com os planetas. Tem curiosidades sobre a viagem espacial robótica, invenções espaciais. Vai falar um pouco sobre o código binário, né? Tem bastante criança que tem curiosidade em relação a isso. Como o som viaja no espaço. O livro vai apresentando essas informações e, ao mesmo tempo, ele conta uma história sobre amizade, sobre tolerância, sobre perdão. Então é muito interessante nesse sentido. Os personagens aqui são George. Existe um prólogo no começo, bem interessante. O George, a gente acha que ele está fazendo uma viagem no espaço com 13 anos, 12 anos de idade, e na verdade ele está sonhando, e é um sonho muito realista. Então os personagens principais são George e Annie, que são os amiguinhos aqui de 12, 13 anos, e o Emmett, que é um menino mais novo, de 9 anos, filho dos amigos do pai da Anne, né, do Eric. O Eric aqui é um personagem importante também, porque é ele que trabalha aqui numa agência espacial dos Estados Unidos, e graças a eles, essas crianças, o George e a Anne, elas conseguem literalmente fazer uma viagem espacial por um portal. Quando a história desse livro aqui começa, elas já fizeram uma vez essa viagem, então você sabe que tem um computador aqui, um supercomputador, que possibilita a abertura de um portal e transporta essas crianças para onde eles quiserem no espaço. Não é uma coisa totalmente impossível, né? Porque aqui eles se concentram sobre coisas possíveis e que serão possíveis futuramente, principalmente com os avanços, né, das viagens espaciais, das explorações espaciais. Se fala muito em colonização, né, dos planetas possíveis de serem colonizados. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia com esse livro aqui e foi muito importante ler essa história para o Miguel, porque além de ser uma história que traz bastante informação, traz algumas figuras. Em vários capítulos aqui a gente tem figuras dos planetas. É muito interessante, surpreende a gente, né, as coisas que têm a ver com o espaço. E aí o enredo é muito bem feito, a questão da construção mesmo de narrativa em relação à verossimilhança. É uma história muito possível, né? É muito legal porque isso me lembra da poética do Aristóteles, né? Eu nunca posso deixar de lado aqui a minha formação estruturalista, né? Enfim. Mas quando a gente pensa nos historiadores, né, a gente fala das histórias, das coisas que aconteceram, né? Enquanto que o poeta, né, porque o Aristóteles falava do poeta, mas vamos dizer assim, em relação à ficção, né, a diferença entre história e ficção. A ficção é aquilo que poderia acontecer. Então, por isso que é importante a gente pensar na verossimilhança, né? É bem possível tudo o que acontece aqui. Eles fazem outra viagem no espaço e eles ficam aqui pela nossa galáxia, depois eles se afastam um pouco, e aí, em todo momento na história, a gente vai ganhando as informações, né? Informações muito precisas e verossímeis e corretas sobre as possibilidades
dessa viagem espacial. Então vale a pena ler, sobretudo no que diz respeito a essa amizade dessas crianças. Como é importante a gente olhar para o espaço, a gente valorizar os avanços que a gente tem nas viagens espaciais, nos estudos, na pesquisa que envolve tudo isso, que envolve astronomia, que envolve cosmologia, porque são muito importantes para a gente como ser humano, para o nosso planeta. Tem toda uma questão também de ética em relação a como a gente trata o nosso planeta, as preocupações que a gente deveria ter. Tem uma lista aqui de coisas que foram conquistadas graças às viagens espaciais. É uma leitura muito válida, muito pertinente. E você que tem um filho, você que tem sobrinho, que gosta de crianças, né, gosta de incentivar a leitura, dê uma olhadinha, né, nesse livro aqui que vale muito a pena, né, principalmente para as crianças que se interessam por esse assunto. Até para você, adulto, para mim foi muito boa essa leitura, foi muito útil. Então, não se esqueçam de dar aí o seu joinha, obrigada por continuarem aqui comigo. Logo mais eu volto aqui com Amos Oz, o romance, romance não, porque é uma autobiografia, e depois eu vou falar sobre isso, de Amor e Trevas. Como vocês devem ter percebido, esse mês eu não coloquei aqueles vídeos que dizem, olha o que eu vou ler este mês, porque eu pretendo mudar a configuração, né? Todo tempo eu tô lendo, eu leio muitos livros ao mesmo tempo. Então, conforme eu vou terminando as minhas leituras, eu vou anunciando um pouco antes e coloco aqui para vocês. E aí eu mantenho um pouco a surpresa das coisas que eu estou lendo. Então, até logo, eu fico por aqui. Tchau, tchau.